E aí, gente, Pop Verso está no ar. Eu, Jair Nascimento, comando o programa hoje. Conto com você, inclusive, já mandando aquela hashtag PopVersoCNN para você contar pra gente tudo o que você quer ver nessa semana e também comentar todos os assuntos do programa de hoje. Inclusive, vamos pro nosso cardápio do dia, claro, que nós vamos falar sobre o resultado do primeiro turno das eleições. Quem vai estar aqui no nosso estúdio hoje é o analista de política da CNN, o Yuri Pita. Quando você está lá no Instagram, provavelmente você já viu alguém com uma hashtag Publi. Como é que será que funciona esse mundo da publicidade na era da influência digital? E tem mais, a Copa do Mundo está chegando aí, né? Mas além dos palcos dos jogos, as 4 linhas de campo também já foram palco de protestos. O Léo vai contar isso melhor pra gente. Bora lá? Roda a vinheta. Os brasileiros foram às urnas ontem para eleger os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Você acompanhou tudo sobre isso na apuração na tela aqui da CNN ao vivo desde o sábado à noite. Agora os eleitores voltam às urnas no domingo, no dia 30 de outubro, para o segundo turno. Lula e Bolsonaro se enfrentam na disputa para a presidência. Além dessa decisão, 12 estados também vão ter segundo turno para governador. Entre eles, São Paulo, Bahia e Espírito Santo. Eu estou aqui no estúdio com o Yuri Pita, que é o nosso analista de política da CNN, que vai conversar com a gente e falar um pouquinho mais sobre essa eleição, né? É isso aí. Yuri, eu te perguntei antes de entrar para o estúdio, você conseguiu dormir? Tá tudo bem? Descansou? Um pouquinho, a gente fica um pouco aí na pilha, né? Sai ansioso, sai ali, né, animado ali, porque foi bastante emocionante, mas deu para descansar um pouquinho e estamos de volta aqui para entender tudo que aconteceu aí nesse fim de semana de eleição. Para a gente poder tentar já entender, até dar um passo à frente, o que a gente pode analisar com o resultado que foi da disputa presidencial, com a diferença de alguns institutos de pesquisa, né, em relação aos números? Essa vai ser uma semana de recomposição, de alianças, de avaliação de estratégia do resultado. O que você avalia que é o ponto focal? Acho que vamos separar um pouquinho o que o mundo político vai fazer e o mundo da análise vai fazer, né? Primeiro de tudo, é inegável que as pesquisas, os institutos de pesquisa precisam fazer uma reavaliação das suas metodologias, não estão dando certo, não estão conseguindo captar alguns movimentos importantes ali de opinião pública. Principalmente vinculados aí ao apoio ao presidente Jair Bolsonaro ou a uma rejeição ao petismo que acabou ficando expressa no resultado do primeiro turno. Não só da eleição presidencial, mas na vitória de alguns candidatos importantes, tanto nos governos estaduais como no Senado. O Senado é mais difícil de fato medir, mas nos governos estaduais houve algumas mudanças ali que não foram captadas, e São Paulo é o exemplo mais eloquente disso. Na eleição presidencial, essa força que o presidente Jair Bolsonaro demonstrou muito forte, assim, muito relevante. Agora, também não dá para esquecer que quem terminou na frente foi o candidato da oposição. Então, a gente tem uma situação que nunca tinha acontecido na história do país. 2 candidatos com mais de 50 milhões de votos já no primeiro turno. Nem Bolsonaro tinha conseguido isso em 2018, ficou um pouquinho abaixo dos 50 milhões. Nem Lula, quando foi reeleito em 2006, com uma votação muito expressiva, teve quase 47 milhões de votos. Ou seja, teve um engajamento e uma adesão do eleitor muito forte nessa eleição, e isso fica comprovado não pela taxa de abstenção, né? Que a taxa de abstenção são as pessoas que poderiam ir votar e não votam, continua na faixa dos 20%. Muita gente falou qual que era o efeito disso, se isso ia mudar ou não mudar o resultado da eleição, mas uma coisa que dá para a gente ver que aconteceu de fato é que caiu muito o número de votos nulos, principalmente. Muito menos pessoas foi até as urnas para digitar qualquer outro número que não dos candidatos. Os 2 candidatos principais, Lula e Bolsonaro, tiveram mais de 91% dos votos válidos. Isso é muita coisa, isso nunca aconteceu na história das eleições. Voto muito convicto, né? Exato, muito convicto, de muito engajamento, de muita paixão, né? De quem apoia um não apoia o outro de jeito nenhum e vice-versa. Então, a grande questão agora é para onde que essa balança vai pender, e ainda tem uma outra peculiaridade, não bastasse todas essas outras peculiaridades, que é o fato dessa campanha de segundo turno ter 4 semanas de duração. É mais longa do que o normal, geralmente são 3 semanas, porque a regra é primeiro domingo de outubro, primeiro turno, último domingo de outubro, segundo turno. Agora, não importa se Lula ou Bolsonaro, a gente só vai saber isso daqui a algumas semanas, eles terão de trabalhar com um Congresso.
A gente viu lá em 2018, pelo menos falava-se à época, de um perfil mais conservador. Nessas eleições, o que a gente viu foi o seguinte, uma dispersão de votos entre os movimentos de direita, né? Mas fortalecido por esse crescimento do PL, né? Que conseguiu juntar tudo ali ou concentrar maior parte desse grupo. E tendo vários puxadores de voto, Exato. né? Eu acho que é mais esse sentido que eu queria dizer. E também, do outro lado das forças de esquerda, a eleição de lideranças indígenas, negras, transexuais. Qual que é a sua avaliação desta cara nova do Congresso Nacional? Eu acho que dá pra gente falar o seguinte, Jair, e aí até conectando um pouco com o mundo que a gente está aqui do pop verso, desse papel que as redes sociais, que elas dão mais voz para várias outras para outros segmentos da sociedade. No fundo, o que a gente vê é isso. E isso vale no campo da direita e no campo da esquerda. Então, quando a gente vê o candidato a deputado mais votado do país todo ser um vereador de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, que usa muito das redes sociais, travou o embate de redes sociais próprio ali, por exemplo, com o André Janones, que foi importante para a campanha do PT e não conseguiu ter o mesmo tipo de performance, mas foi também muito bem votado. Essas outras vozes da direita que conseguem ecoar muito, desde já 2013, daqueles movimentos de rua que a direita voltou a se expressar nas ruas, e aí não é por acaso que Carla Zambelli é uma candidata tão bem votada aqui em São Paulo, ela que surgiu, ganhou protagonismo a partir ali do movimento nas ruas. Mas, ao mesmo tempo, você vê um Guilherme Boulos aqui em São Paulo, que é o mais votado, com uma campanha muito forte de redes sociais, desde a candidatura dele à prefeitura, 2 anos atrás. Então, eu acho que é muito o que está acontecendo, a política até meados ali, início dos anos 2000, talvez até 2010, mais ou menos assim, ela era ainda muito feita de homens brancos, mais velhos, da política tradicional, nos partidos tradicionais. E o que a gente viu agora é isso se espraiar de uma forma mais democratizada, no fundo, dando vozes tanto para a direita quanto para a esquerda, e isso se reflete em ter mais pessoas indígenas, mais a estreia de 2 deputadas trans, 2 mulheres trans que foram eleitas pela primeira vez para a Câmara dos Deputados, e ao mesmo tempo ter essas lideranças importantes do campo da direita que vocalizam muito desse ideário conservador, em alguns casos de uma forma muito extremada, ali, bem radicalizada, assim como da esquerda também a gente vê alguns discursos mais, no campo mais radical também, conseguindo um espaço. Ok, Yuri, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Verso. Gerão. Valeu. Até mais. E agora nós vamos com o nosso Drop de Notícias. E olha, uma das estreias de terror mais esperadas do ano, o Sorria, não decepcionou nas bilheterias americanas. O filme arrecadou 22 milhões de dólares no primeiro final de semana e cravou o primeiro lugar nas bilheterias, completando o pódio 2 filmes que já estavam em cartaz. Não Se Preocupe, Querida, com 7,3 milhões de dólares, e A Mulher Rei, com 7 milhões. Vale ressaltar que a produção do filme Sorria teve um orçamento baixo, custou só 17 milhões de dólares, o que aumenta ainda mais o feito nas bilheterias. Sorria conta a história de uma psiquiatra que, depois de presenciar o suicídio de uma paciente, passa a sentir perseguida por algo maligno. Só pelas imagens desse trailer, já viu, né? Então bora falar de coisas um pouquinho mais leves? Já pensou em estar numa plateia de um dos desfiles da Semana de Moda de Paris e ver a roupa ser confeccionada na hora, na sua frente? Foi o que aconteceu durante o desfile da marca francesa Copernic. A modelo Bella Hadid entrou no desfile apenas com uma calcinha e salto alto. O vestido foi feito na hora no corpo dela e na frente de todo mundo. A marca usou um spray com um composto químico que se transforma em tecido quando entra em contato com a pele. Em pouco tempo, a modelo estava com um vestido branco, com alças e com fenda. E olha, vale tudo para surpreender a plateia nesses desfiles, mas também é importante mandar uma mensagem. Por isso que o Serginho já está aqui e vai explicar o porquê a Botter chamou atenção para a preservação dos oceanos nos acessórios dessa nova coleção, né, Serginho? E aí, Jair, tudo bem? Tudo bem, como é que você tá? Bem, cara. Então, nesses desfiles, geralmente a galera, eles não só apresentam peças de roupa, né? Apresentam conceitos, né? Como você falou, a Botter, o conceito desse ano do desfile deles era o lance da preservação dos oceanos. Daí a Lizzie Harryberg e o Hushmay Botter, que são os estilistas aí da marca, eles disseram que para eles, a moda no futuro, principalmente, ela tem que ser criada e desenvolvida em colaboração com a natureza.
Daí, aproveitando todo esse tema de água, oceanos e tudo mais, o que eles fizeram? Levaram peças, por exemplo, ali, bolsas congeladas, né, envoltas ali em um recipiente de gelo. Tinha alguns calçados ali que também estavam envoltos em um recipiente, ali parecia um pote de água ali, para dar uma impressão, parecia que era um barco, sabe, o calçado ali? Parecia um bote. Também tinham, o que eu achei mais curioso, que era uma luva, que era um preservativo cheio de água, da mão da pessoa ali, parecia que estava dentro de uma gota d'água ali, assim, uma coisa meio... É isso que a gente está vendo aí, o que a gente está vendo, meio uma pérola ali, né? Deve ficar toda enrugada depois da né? Cheia d'água e ficar daquele jeito. Mas o legal é que é isso, né? Essas marcas usam esses desfiles para dar um recado, né? Mostrar algum conceito e, no caso, eles conseguiram fazer isso, né? De uma forma bem curiosa, chamaram bastante atenção, tanto que a gente está comentando aqui agora, né? É verdade. Serginho, obrigado pela tua presença. Valeu, Jairo. Lembrando só, inclusive, que a Semana de Moda de Paris termina amanhã. Falta pouco para o momento mais esperado pelos amantes do futebol. Não vejo a hora. A Copa do Mundo está chegando e a primeira partida vai ser lá no dia 20 de novembro. Está pertinho entre as seleções do Catar e também do Equador. Mas, além dos jogos, os estádios vão ser cenários de protestos. As braçadeiras de capitão de 8 seleções europeias vão ter as cores do arco-íris num protesto contra a homofobia. E a seleção da Dinamarca vai usar as camisas para protestar contra o Catar, país sede, por desrespeito aos direitos humanos. O Léo, que é da nossa seleção aqui do Pop Verso, está aqui, né, Léo? E aí, Jair, beleza? Tá esperançoso com a seleção brasileira? Eu confesso que eu já entrei naquela fase que eu tô completamente iludido pelo Hexa. Mas olha só, além, claro, da expectativa que a gente está por conta do futebol e de ganhar esse título, a gente vai ter também uma Copa marcada por muitos protestos, né? Sim. Explica pra gente quais serão. O que acontece, na verdade, é que o Catar é abertamente um país que viola alguns direitos humanos, né? Uma reportagem do The Guardian, que é um jornal britânico, marcou recentemente que cerca de 6 mil funcionários que trabalharam diretamente na Copa do Mundo acabaram morrendo por conta das situações em que elas foram colocadas. E, além disso, a gente também tem a criminalização lá de relações homoafetivas, que é uma coisa que hoje em dia não dá mais, né? E aí, por conta dessas coisas, diversas seleções e capitães aí Europa afora estão se posicionando, como foi o caso, por exemplo, você citou da braçadeira de capitão, que vai ter as cores do arco-íris, né? Não é exatamente a bandeira LGBTQIA+, mas são algumas cores seguidas de uma frase que é a One Love, por conta dessa criminalização das relações homoafetivas, né? Os capitães que vão usar essa braçadeira vão estar protestando contra isso. Outro caso que a gente teve foi da seleção dinamarquesa, junto com a patrocinadora deles, a Hummel, que postou no Instagram recentemente foto de 3 versões da seleção que a Dinamarca vai usar na Copa, uma inteira vermelha, uma inteira preta e uma inteira branca. E aí, quando eu falo inteira, é inteira mesmo, porque o símbolo da Dinamarca é vermelho, mas tem diversos detalhes em branco, tudo vai ficar coberto porque a Hummel afirmou que, abre aspas, não queremos ser visíveis durante um torneio que custou a vida de milhares de pessoas. Apoiamos a seleção dinamarquesa o tempo todo, mas isso não é o mesmo que apoiar o Catar como nação anfitriã. Outros protestos aconteceram recentemente, é o caso do Brasil contra o racismo. O Brasil entrou com o agasalho com as estrelas totalmente cobertas e com essa frase aí que fala: sem nossos jogadores negros não teríamos estrelas na nossa camisa. Um protesto feito aí em cima do racismo que o Vini Júnior e o Rodrigo acabaram sofrendo na Espanha, pouco antes do clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid. E no jogo mesmo a gente teve um momento muito triste, que foi a hora que o Richarlison fez o gol e arremessaram uma banana nele. Bem, o que mais tem visto são uma série de episódios que têm acontecido relacionados com todo tipo de crime, de preconceito, Sim, dentro dos estádios de futebol. Em contrapartida, apesar desses problemas, o que a gente vê também é justamente os protestos acontecendo lá dentro, por parte dos jogadores ou até por representantes da torcida mesmo, que ficam revoltados com esse tipo de comportamento. Sim. Por que, na tua opinião, o espaço da Copa do Mundo ou até outras grandes reuniões e celebrações esportivas são escolhidas justamente para a realização de protestos? a resposta é visibilidade, né? A nossa produção foi atrás de falar com o Tanguy Bagdadi, que é o criador do Petit Jornal e também é professor de política internacional, e ele mesmo respondeu esse tipo de coisa. É o evento de maior visibilidade no mundo todo, então é natural que as pessoas ao redor, tudo que cerca o futebol, não só dentro de campo, se posicione, se movimente dessa maneira. Então as pessoas acabam aproveitando esse ambiente para protestar contra alguma coisa e os jogadores também, o que é importante, né? Quando você para pensar no ponto de vista dos jogadores, é extremamente relevante pessoas que são exemplos para muita gente se posicionarem desse tipo de jeito. O Hamilton, por exemplo, que é piloto de Fórmula 1, quando teve a corrida no Catar, resolveu colocar as cores da bandeira LGBTQIA+, no capacete, em forma de protesto também.
É importante você ver esse tipo de gente com esse tipo de visibilidade, num momento de grande visibilidade, se posicionando e mostrando para todo mundo que, ó, não tá certo isso aqui, eu tô cumprindo aqui o meu papel, mas tem algumas coisas que não estão certas. Ou seja, eles precisam lidar com o peso, com o ônus e com a necessidade de falar sobre assuntos que são tão importantes na vida de tantas pessoas. Léo, obrigado pela tua participação. É isso, obrigado a você, Gerão. Valeu. Prazer enorme. Brasil contra quem na final? A França, né? Eu quero muito. Neymar e Mbappé ali, grande embate. Veremos. Se você usa o Instagram, o TikTok, é bem provável que em algum momento já se deparou com uma hashtag publi no perfil. A publi nada mais é do que um tipo de propaganda que se tornou muito popular com o boom dos influenciadores. Só que recentemente rolou uma polêmica. Alguns influenciadores estão fazendo publicidade de joguinhos de celular que prometem ser uma maneira de ganhar uma renda extra, mas, na verdade, esses jogos entram no campo de apostas. E ao invés de ganhar dinheiro, algumas pessoas estão perdendo grana. Isso aí gerou um debate na internet sobre publis, responsabilidade e qual o papel do influenciador nisso tudo. Por isso que a gente vai agora conversar com a Rafaela Lotto, que é Head de Planejamento e sócia da YouPix. Valeu, Rafa, obrigado por ter vindo. Obrigada por me chamar. Como que a gente pode entender o limite da publicidade, até de algo que pode ir talvez até para o campo criminal, uma vez que você está lidando com uma aposta, algo que é ilegal no Brasil? Eu acho que tem um aspecto que é a curadoria que o influenciador tem que fazer sobre qualquer publicidade, legal ou ilegal. A audiência dele espera que ele faça uma curadoria, né? Então, não divulgo qualquer coisa, porque eu confio naquele influenciador e ele tanto fala coisas que não são publi, quanto as publis, eu espero o olhar dele, o filtro dele nisso. Então, eu acho que já tem um aspecto aqui que, independente da coisa ser legal ou não, essa publi faz sentido para a minha audiência? O lance, especialmente do que você falou da aposta, é uma zona meio cinzenta, porque essas empresas de apostas não são brasileiras. Então, a pessoa está participando de um jogo, de uma empresa que não está no Brasil, portanto, a lei brasileira não é válida para eles, mas ele está fazendo o brasileiro apostar no negócio e perder muito dinheiro. Então, tem um risco quase imensurável, mas bastante importante para o influenciador, que é o risco que ele está trazendo para uma outra pessoa e para a própria imagem dele. Mas a gente sabe que tem muito influenciador que prefere encarar esse risco, afinal de contas a gente está falando de cachês que são milionários, né? Muito dinheiro envolvido. Até que ponto, na sua avaliação, isso pode ser bom justamente na criação deste vínculo com a audiência? Pode-se talvez aí estar num cenário do mundo que daqui a pouco, de tanto fazer isso, as pessoas vão acabar começar até a ser ignoradas, justamente por serem relacionadas com essa ideia de estar o tempo todo fazendo publicidade e nem sempre oferecer um conteúdo de qualidade? Eu acho que isso tem um efeito para a carreira das pessoas com audiência, claro, com a responsabilidade. É um cachê enorme, mas você dorme tranquilo, sabendo que você está colocando a saúde financeira de um monte de gente em risco para você ganhar o seu cachê milionário? Então, tem um ponto aí que acho que é importante lembrar. E a outra coisa é que, para as marcas também estão de olho nessas pessoas que divulgam qualquer coisa. E aí ela pode ganhar nesse job com a marca lá do sorteio, mas ela vai perder marcas sérias que falam, esse cara não tem seriedade do que ele divulga, então eu não vou colocar a minha marca no meio desse monte de outras coisas duvidosas. E até que ponto que vai a responsabilidade dessa pessoa? Legalmente, pelo que eu estudei, não sou advogada, né, mas pelo que eu sei, eu já conversei com alguns advogados, ela não pode ser punida legalmente, porque ela não tem responsabilidade naquilo que ela divulga, legalmente, entre aspas, ela não é a pessoa que está causando o mal, ela está divulgando, você não paga por isso, está cumprindo o trabalho dela, o trabalho de divulgação. Mas ela pode ser corresponsável e, enfim, eu não sei até o quanto isso pode e o quanto a lei também pode se adaptar para começar a responsabilizar essas pessoas também. Tem lei sobre isso no Brasil? Algum tipo de regulamentação? Se tem ou algo próximo a isso, quem faz? Para o público, especialmente para o influenciador, não tem. Existem alguns órgãos que regulamentam a publicidade no Brasil, como o CONAR. E mesmo no CONAR, na TV, ele segue uma lógica da denúncia. Então, ele não é que ele está lá olhando tudo que vai para o ar e julga. Ele recebe uma denúncia e ele julga. Imagina quantos publis tem. No Brasil, a última vez que a gente viu esse dado, o dado mais recente, diz que tem mais de 9 milhões de influenciadores no Instagram. É impossível controlar tudo que essas pessoas estão fazendo. Então, à medida de que é denunciado, o CONAR também pode vir a julgar, o Ministério Público, dependendo do que for. Mas ainda é
não uma bagunça, mais ou menos, vai. Ok, Rafa, muito obrigado pela sua presença aqui, valeu por tirar as nossas dúvidas. Obrigada pelo convite. E para você, fica a dica aí, né? Toda vez que tiver uma promessa muito fácil de crescimento de cabelo, para ganhar dinheiro, de emagrecer, olho aberto, afinal de contas não tem almoço grátis, né? E a gente termina o Pop Verso de hoje com duas coisas bem legais. Primeiro é ela, Lizzo. Na última semana, a cantora americana surpreendeu os fãs quando se tornou a primeira pessoa do mundo a tocar uma flauta de cristal de cerca de 200 anos. O instrumento foi dado de presente para James Madison, o quarto presidente dos Estados Unidos. Ela pediu para tocar a flauta num show em Washington e deixaram. Para quem não sabe, além de cantora, rapper Lizzo é uma flautista treinada e sempre toca este instrumento nos shows. Olha a felicidade dela nessa hora. E agora, uma notícia para quem é fã da Marvel. Saiu hoje o novo trailer de Pantera Negra 2, Wakanda para Sempre. Nas imagens, a gente já vê o Wakanda se preparando para uma batalha e temos um relance da nova Pantera Negra, o que enlouqueceu os fãs. O filme é um dos mais aguardados do ano e chega aos cinemas no dia 11 de novembro. E a gente fica aqui com essas imagens do trailer de Pantera Negra. Eu me despeço para com você, amanhã eu volto no Pop Verso e a gente conversa mais amanhã. Tchau! Show them who we are.